Como superar o medo de tomar decisões. Chegamos aqui à nossa segunda aula, né? Mas já tivemos, né, uma primeira apresentação, nós falamos sobre como ultrapassar a linha do cagaço antes de ontem. Ontem nós falamos sobre o sim para você e o não para o mundo, né? O não para os outros, que às vezes você precisa aprender a dar. E hoje nós estamos com Cornélia Benisch-Bonenkamp e ela vai nos ensinar aí como nós podemos tomar decisões, né? Como é que nós podemos superar esse medo, como nós podemos sair da insegurança e decidir o que nós queremos para a nossa vida. Porque afinal, gente, se você não decidir a sua vida, alguém vai decidir por você, hein? Tá? E se alguém estiver decidindo por você a sua vida, prepare-se para sofrer, né? Porque quem não decide a própria vida, quem vive, né, sob o comando de outra pessoa, não está realizando os próprios sonhos, não é? Está, no máximo, realizando os sonhos dessa outra pessoa. E se você está aqui no mundo para realizar o sonho dos outros, né, em detrimento dos seus, então é difícil. O melhor mesmo é assim, como é que eu realizo meus sonhos e ainda consigo dar uma contribuição para o outro, mas permitindo que ele assuma a responsabilidade pela vida dele. Nem eu comando a vida do outro, nem o outro comanda a minha vida. Cada um de nós pode ter o seu próprio caminho. Então, precisamos aí aprender a tomar as nossas decisões, superar o medo, passar por cima, né, de tantas coisas. E, obviamente, né, o pensamento sistêmico complexo é um grande caminho. Mas, sozinhos, eu sei que é difícil, né? Você vencer tudo isso sem ajuda, sem apoio, sem nada, realmente difícil. Por quê? Porque nós fomos criados aí num pensamento cartesiano, um pensamento mecanicista, um pensamento de medo, de insegurança, um pensamento de baixo alto valor ou baixa autoestima, né? Uma tendência a não aceitarmos a grandeza que nós somos, né? A beleza que nós somos. Mas aí nós podemos sim ter ajuda. Eu vou falar, você é privilegiado. Cornélia Benisch-Bonenkamp é a mestra do pensamento sistêmico, tá? Uma das maiores autoridades que nós temos sobre pensamento sistêmico. Faz formações, trabalha, né, ensinando as pessoas a constelar da forma correta. Tenho a oportunidade de estar com ela desde 2017, né? 2016, finalzinho de 2016. A gente já trabalha em conjunto, né, fazendo formações, levando essa expertise para muitas pessoas, mas eu já conheço ela de tempos antes. Fiz formações com ela e posso dizer, realmente vocês são privilegiados de ter a oportunidade dela se doar, né? Dela se doar e estar aqui conosco para te ensinar a pensar, te ensinar a decidir sua vida, te ensinar a poder ter um novo caminho. E se você tá firme nisso, né? Se você tá firme em alcançar alguma coisa, precisa tá aí com papel, com caneta, com alguma forma de você guardar os ensinamentos e aprender no detalhe, tá? Aprender no detalhe. Realmente é uma oportunidade. Então, muito, muito bem-vindos, né? Várias pessoas que a gente já está aqui, né, acostumados a estarem conosco, estão entrando aí muito mais pessoas e eu estou bem feliz de começar esse dia de hoje com Cornélia Benisch-Bonenkamp. Muitíssimo bem-vinda, amiga. Seja muito bem-vinda, Cornélia. Muito obrigada. Muito obrigada. Não? Que bom, né? Estava comentando aqui, conversando um pouquinho aqui com nossos amigos, né? Que acordam cedo, que estão todo dia aí, né? E que gostam muito da gente, mas admiram muito o seu trabalho, né? Cada dia
eu recebo mais comentários, mais declarações, né, de como é bom estar com você. O pessoal fica me cobrando aí, João, faz um curso, né? Quando é que você vai levar a Cornélia para esse lugar aí para a gente ir também, né? Faz Sim, alguma coisa aí, né? E sim. a cobrança tá grande aí. Estou Gostaria de resistindo. ter um lugar. É, estou resistindo, mas já tem aí, já tem muita gente aí que está me pressionando, está falando, João, não, eu quero estar com a Cornélia, eu quero estar com você. A gente quer estar juntinho aí, queremos aprender, né? E no presencial é bem melhor, né? E estar junto é muito bom. É, E, e num lugar especial como esse aqui é melhor ainda. sim. Muito bem. Bem-vinda, Cornélia. Bom dia. E hoje, Cornélia, olha só que Muito. interessante, né? O tema aí que foi, né, que o pessoal tem pedido para a gente, as pessoas estão com dificuldade de tomar decisões, né? Estão passando por medos, assim, e querem tomar decisão, querem dar um segmento na própria vida e estão enfrentando barreiras, assim, não sabe o que está acontecendo. Fala, não consigo, João, não consigo tomar essa decisão, sabe? Eu fico com medo, eu fico com insegurança, eu tenho medo do que vai acontecer. E eu falei, então tá bom, né? Vamos chamar a mestra do pensamento sistêmico aqui para ela ajudar. Tá bom. Coisa que posso falar que é muito simples. E tem um monte de coisas que podemos falar. Mas uma coisa é, talvez, beijo o Renê, beijo amigos meus, beijo a Selma. Fique feliz em estar junto. Não, mas agora vou falar. Uma coisa muito simples. Talvez você substitui a palavra de decisão em escolha. Porque na decisão é isto ou isto. Mas se usamos a palavra escolha, o que escolhemos? E podemos imaginar quanto temos a possibilidade de escolha. Seria muito importante, no meu ver, escrever. É muito importante escrever, não só pensar. Escrever qual é o custo-benefício de um lado e qual é o custo-benefício do outro lado. Colocando clareza nos benefícios e custos de um e outro lado, fica muito mais fácil de fazer a escolha. É verdade, é verdade. Então já temos um primeiro, né? Já começando com ação, né? Então não adianta você vir aqui, né? E não fazer a ação. Então marca aí para você que a primeira coisa que você tem que fazer é, vamos lá, mudar a palavrinha decisão, né? Em vez de pensar em decisão, quais as possibilidades, né? Qual a escolha, né? Que você tem aí, né? Quais são as escolhas que você tem e quais os custos-benefícios de cada escolha. Né? E já começamos aí com prática, né? Prática para você na Sim, sua vida. E sim, é bom, Cornélia, quando você fala, tá? Essa questão de escolha, né? Porque nós nos acostumamos também muito com a dualidade, né? Ou seja, ou é isso, né? sim, Ou eu fico casado ou eu me separo. Ou eu fico no emprego ou eu saio do emprego. Ou eu faço esse tratamento ou aquele outro. E muitas vezes a gente não olha que entre uma coisa e outra, entre uma decisão e outra, existe uma série de possibilidades, né? sim, Que nós sim, não estamos vendo. sim. Importa muito se abrir para colocar essas consciências, não? E aí importa muito, no meu ver, de realmente escrever. Por que escrever? Porque normalmente 60, 70 mil pensamentos do mesmo jeito rodam na nossa cabeça. E dentro disso já falar várias vezes que temos uma secretária interna que manda em nós. Enquanto anotamos, podemos observar e fica mais fácil colocar clareza
e observar mais. Claro, Colocar mais consciência. perfeito, perfeito. Sim. Começamos então aí, né? E eu queria perguntar para você, né, que está aqui e que está chegando aqui nessa aula, tá? Não chamo mais de live, viu, Cornélia? Porque isso aqui Ah, não é live, isso aqui é aula. sim. Isso aqui é aula gratuita, isso aqui é um presente, né, que você tem. E aproveitando esse presente, vai pensando aí, vai pensando você quais são as suas, qual a escolha que você está, né, na dificuldade, o que você está querendo, que mudança você está querendo para a sua vida, né? O que você está desejando, que você está aí e nessa, né, que está com alguma dificuldade, né? Quem quiser fazer perguntas, já está aberto, tá? A pergunta, vai aqui na interrogaçãozinha aqui, que é melhor, né? Tem uma interrogação no balãozinho aí, faça sua pergunta. Pode ser a sua pergunta pessoal. Ah, eu quero fazer isso e não consigo. O que eu faço? E a gente vai tentar aqui, ao menos, mostrar um pouco mais, né, de possibilidades para você, tá certo? A decisão ou a escolha vai ser sua, mas, né, nós podemos estar juntos, né? E podemos imaginar, talvez, tenho a decisão ou a escolha de vender a casa onde estou morando ou de ficar dentro. Sim? E podemos imaginar, é isto ou isto. Mas muitas vezes é assim, que outras coisas se supõem a isto, não? Quero vender a casa ou quero ficar dentro. Aí podemos imaginar, se a casa era dos pais, talvez me sinto culpado em vender a casa. Então, tem a ver com padrões ou dificuldades pessoais com a família. E não é, no fundo, o problema é a escolha. É o problema ver qual é a minha dificuldade pessoal em relação ao assunto. Perfeito. E, Cornélia, que interessante você trazer isso, né? Parece que a gente está em sintonia, porque esses dias, justamente, uma das constelações que eu fiz aqui, uma constelação muito, muito interessante, Sim, tem a ver com isso que você está falando. Justamente, né? Até deu aí a possibilidade da gente conversar com o juiz Rodrigo, né? E nós sim. fizemos uma live com o juiz falando sobre essa questão de herança, né? E, e foi tudo isso a partir muito de uma constelação, porque a ideia era da pessoa, veio para mim e falou, eu quero trabalhar a minha prosperidade, né? Poxa, João, eu quero trabalhar a minha prosperidade. Aí prosperidade, né, muito genérico, né, para pegar e trabalhar, né? Eu falei, mas como posso, né, vamos trabalhar a sua prosperidade, mas o que faz você pensar que não tem prosperidade? E uma das coisas que veio foi justamente o recebimento de uma herança, né, a pessoa recebendo essa herança e não conseguia vender, não achava compradores, não achava jeito de resolver isso, né? E quando nós fomos trabalhando na constelação, o que deu era justamente que era como se ela tivesse pego algo que não era dela, né, que pertencia à família, né, e ela tivesse dando isso que era da família para outros. E ela estava muito na sensação de culpa, que ela não tinha esse direito de. E não tinha consciência disso. E aí é bem interessante, né, que a partir do momento que ela teve consciência que não era a questão da prosperidade dela, que não era que ela não tinha prosperidade, não era que ela não conseguia, que ela tinha azar, né, ou que algo, né, tinha de mal com a casa e etc, que é tudo ideias, né, que já tinham inclusive passado para ela, né, falar, essa casa deve ter uma maldição, isso é isso, um monte de bobagens. E aí quando ela percebe que ela estava, né, num amor, né, nessa questão dessa conexão, né, com principalmente, né, com o pai, ela pôde abrir mão, né, ela pôde falar assim, não, o meu amor não está nisso, né, sabe, a nossa conexão não precisa ser através desse bem,
dessa casa. E aí ela se sentiu bem mais à vontade e começou a ter escolhas, né? E ela pôde ter escolhas. E acho que isso é mágico. Então, parece que você pegou exatamente, né, algo que passei, né, por esses dias aí e podemos trabalhar bastante isso. E podemos imaginar, Herata é um grande presente, porque não trabalhamos para esse valor. É um grande presente. E se conseguimos levar isto como grande presente e cuidar do presente, podemos, por exemplo, vender e dizer, eu vendo isto e faço isso de bom com esse presente. Sim. Para quem está nessa situação, né, o exercício final, né, que nós fizemos para fechar foi ela imaginar, né, que tinha uma família, né, que adquiria, né, esse imóvel, né, ela poder lá na frente, né, que quem adquirisse esse imóvel estaria sendo muito feliz porque estaria recebendo, né, esse presente, essa possibilidade. E aí ficou mais fácil, né, para ela poder olhar isso, né, e manter essa imagem de que poxa, tinha uma coisa boa ali, né? Algo bom, uma casa que ela não está usando, né? Que não é uma coisa que ela usa, porque tem já a sua vida, né? Mas pôde, de alguma forma, possibilitar aos outros, né? De ter isso. Então, é muito feliz essa constelação e gratidão, né? Se ela estiver por aí, eu sei que ela ficou muito feliz e me autoriza a falar a respeito disso, tá? Porque foi muito bonito. Sim. Muito bom. Me sinto muito contente mesmo, Cornélia, sabe? Feliz desse trabalho que nós fazemos, sabe? Às vezes me emociono bastante, assim, né? Eu sou meio chorão, né? Mas às vezes eu me emociono muito. Quantas vidas, né? Quantas transformações, às vezes com o conhecimento, né? Com a pesquisa, com o esforço, né? Eu sei quanto você viaja, né? Quanto você, né, tá sempre se aperfeiçoando, lendo, experimentando para que a gente possa trazer uma informação como essa, né, para as pessoas. E quando elas podem implementar algo na própria vida e muitas vezes sair, né, de tantas dificuldades, como é bonito e como é bom poder estar aqui. E eu sei que tem várias pessoas que trabalham aí, né, com o humano, né, também ajudando a ampliar consciências e etc. E olha, eu sou muito feliz e grato de vocês fazerem parte desse movimento com a gente, sabe? Não é um movimento sozinho, é um propósito. Aí um propósito a gente não faz sozinho, a gente faz juntos. E fico feliz. Fala um pouco de propósito, Cornélia, para a gente. Propósito? Isso. Propósito, no fundo, é uma outra palavra para o nosso sentido. Que sentido temos em relação a nós e a vida? Normalmente pensamos, aprendemos propósito, o que queremos da vida. Queremos uma casa, queremos ter dinheiro, um carro. Normalmente, o propósito, aquilo que queremos, é totalmente voltado para nós. Somos sozinhos. Diferente se o propósito, o nosso sentido da vida é compartilhar algo para os outros. Aí conectamos, não? E aí tem, dentro dessa conexão, tem forças, tem algo que damos e recebemos, não? Normalmente, o que queremos da vida, aprendendo no pensamento cartesiano mecanicista. É assim, quero, delego bem-estar para fora. Sim. Mas se quero compartilhar algo que é
da minha capacidade que os outros necessitam ou precisam e eu posso contribuir, aí então, e nos sentimos úteis no todo e faz toda a diferença. E vejo também, né, Cornélia, que propósito, muitas vezes a gente é algo que você se coloca, mas que você não vai alcançar, né? Por exemplo, ampliar consciências, né? Se a gente pensa, poxa, né, o nosso trabalho é ampliar as consciências, né? Não é mudar, não é dar conselhos, não direcionar a pessoa, mas ampliar a consciência para que a pessoa possa, né, ser livre para tomar as decisões, né, e saber que tem esse poder de direcionar a própria vida, é algo que é um propósito, não é alcançável. A gente nunca vai ampliar a consciência, né, de todas as pessoas e nem sempre vai ser algo definitivo. Sempre é possível ampliar mais, sempre é possível fazer mais a respeito disso. E aí, nesse propósito, é como o horizonte, né? Quando a gente olha ali o horizonte, está indo em direção ao horizonte. Você sabe que está indo em direção, mas que sempre o horizonte vai estar lá, né? E assim, quando nós fazemos uma live aqui, quando nós terminamos de fazer, que as pessoas mandam mensagens para mim e falam, nossa, hoje vocês fizeram com que eu pensasse nisso e eu vou tomar, né? Poxa, consegui entender o meu filho, consegui entender aquela situação que eu estou vivendo. É assim, nós nos aproximarmos mais desse propósito e fico muito feliz com isso. E eu recebo também, Cornélia, poxa, eu vejo, às vezes, você vai estar no Rio de Janeiro, né, fazendo formação lá, né, vai estar com o Luciano Trindade, né, que é outro amigo, né, também Sim. lá em outro local. E assim, quando a gente pensa em propósito, então, meu propósito é que o máximo de pessoas ampliem a consciência. E aí, quando eu vejo, né, que outras pessoas, né, e você está indo para tantos lugares, eu falo, poxa, isso me ajuda a realizar o meu propósito. Né? Assim, é como nós estamos juntos de alguma forma. Não há, né? Posso torcer para que tudo isso seja bom, né? E que todas as pessoas possam ter acesso, né, a essa informação. E nisso eu vejo o propósito, tá? Que é diferente, né, às vezes, do mercado tão cruel, né, que uma pessoa concorre com a outra, um quer derrubar o outro, né? Um quer, não, né, eu não quero, e fica aquela, né, aquele clima às vezes difícil, né, uma conexão mais complexa. E posso ver quando a gente está num propósito que nós olhamos e fala, que bom, isso ajuda no propósito que eu também tenho na minha vida. Por exemplo, uma coisa que importa muito é o próprio bem-estar. Cuidar do próprio bem-estar. Porque se eu estou bem comigo mesmo, posso me abrir para os outros. Se não estou bem, vou atrair as minhas projeções, as minhas dificuldades nos outros. E podemos imaginar, sem palavra nenhuma, se estamos juntos com uma pessoa que se sente bem consigo, percebemos. E inconscientemente conectamos com bem-estar. E se estamos junto com uma pessoa com muito problema e muito peso, o risco de inconscientemente conectar com peso é alto. Sim. Podemos imaginar, importa muito isso, fazemos nos cursos, conhecer e ter clareza sobre o funcionamento do ser humano em si e em grupo. Se sabemos disto, podemos parar e observar. Se não conhecemos isto, tudo isso, o tempo todo, nos vai movimentar inconscientemente. Sim, sim. E podemos imaginar se estamos bem com nós mesmos e a nossa vida, se temos uma decisão a tomar, fica bem diferente. Bem diferente. É verdade, mas você vê que toda a nossa
sociedade, né, a maior parte das nossas crenças, né, da religião e de uma série de coisas, prega justamente o contrário, né? Prega justamente o não bem-estar, né? Como se você procurar o seu bem-estar fosse um ato egoísta, né? Assim, você é egoísta porque você está procurando o seu bem-estar. Você está no relacionamento, eu quero me sentir bem no relacionamento. Então você é egoísta, você tem que fazer pelo outro. Você tem, né? Você tem, eu quero ter uma casa nova, né? Eu quero ter mais conforto na minha vida. Não, você não pode ter isso, porque você aí, né? Tá pensando só em você. Então parece que existe, né, algo que quer fazer com que a gente não tenha bem-estar, né? Que fica toda aquela informação levando você a se sentir mal até com as suas conquistas. Então acho bem importante isso que você fala. E nós já temos pergunta aqui, né? Uhum. Eu estou querendo sair do meu emprego para trabalhar com as práticas integrativas e complementares, mas tenho receio de não ser boa como gostaria. Aí responder, entre aspas, é fácil. Fácil. Imagina se eu começo algo novo. Claro que não sou um mestre. Tem dificuldades ainda. E tem um monte de coisas que preciso fazer. Principalmente praticar. E aí podemos imaginar. A decisão, talvez, entre aspas, não é de saio do trabalho e faço o novo. Posso imaginar que no início posso fazer ambos em conjunto. Posso ficar um tempo mais no meu trabalho e começar fazendo um novo. Porque fazendo um novo, crio automatismos e clarezas. E claro que o início é difícil, mas nessa dificuldade inicial, observo mais e posso colocar mais clareza e adquirir seguranças. Quem aprendeu jogar xadrez um mês atrás e vai, por exemplo, jogar comigo. E ainda, se faço isso, aí vou poder ganhar com alguém que conhece mais. Jogando milhares de vezes. Não? Vira, entre aspas, mestre. E vê um movimento e sabe o que fazer. Isso é para tudo. Perfeito. E deixa eu te falar uma coisa, viu, Tati? E para todos, né? Sim. Desde 2007, né, eu me associei, né, à Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, né? E tenho, né, uma posição lá de diretor executivo. E o meu trabalho é justamente auxiliar, né, os novos terapeutas, pessoas que estão fazendo transição, pessoas que têm empresas dentro dessa área. E hoje nós temos 12 mil associados, né? É um número bastante expressivo. E eu posso dizer uma coisa, que essa sua pergunta faz muito sentido. Eu quero agradecer bastante essa sua pergunta e bastante a resposta da Cornélia, porque faz parte do pensamento, né, da associação e do meu pensamento, que é importante essa transição, né? É importante você entender essa transição. Quais as forças, né? Então, se a gente está falando de escolhas, né? Acho que aquele exercício que a Cornélia falou no começo vai bem para você agora. Tá? Precisa pensar, tá? Quanto tempo, precisa pensar também como um negócio, quanto tempo você sobrevive sem renda, né? Quanto tempo você consegue se manter se você sai de um trabalho e vai para o outro, né? Quanto você já está preparado, quanto você já tem condições de atender. E se você realmente, olhando o seu contexto, né, pode fazer uma transição, por exemplo, mantendo ainda a sua atividade de renda, né, se ela é importante, e podendo fazer, né, esse movimento, como a Cornélia está fazendo, eu acho muito, muito, muito positivo. E busca, por exemplo, pode buscar
apoio. Por exemplo, pode buscar... Tem horas que a gente precisa desse apoio, nós precisamos entender, né? Isso é muito... olhar a experiência de quem já veio antes. Isso faz parte, né, do próprio pensamento sistêmico, né? Nós tendemos, né, a questão da sobrevivência, a aproveitar a experiência que veio antes. Se existem 12 mil terapeutas numa associação que já passaram por esse momento de transição, você não pode deixar, por exemplo, de aproveitar essa experiência, sabe? Aproveitar como eles fizeram, como isso tem modos e meios de fazer. Então, me procura, tá? Me procura e procura uma associação. Por exemplo, a Abrat é a maior referência hoje no Brasil. Então, procura a Abrat, me procura, que a gente te ajuda a fazer, né? A pegar a experiência que já existe, né, de transição e você poder fazer sua transição de forma tranquila, tá? Pode contar aí com essa associação, sendo associado ou não, não se preocupa com isso. Com certeza a gente vai atender você. Obrigado aí pela pergunta, muito boa para todos, né? E tem mais perguntas aqui, Cornélia. Ok, fala. Quer dizer, tem, mas sumiu aqui a pergunta. O Tinha quê? uma outra pergunta aqui. Não, uma outra pessoa fez uma pergunta, mas sumiu aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, vamos aqui. Tem essa daqui que está nos comentários aqui. Sou dona de casa e trabalho fora. Cuido do meu pai com Parkinson e sinto muito peso. Não posso deixá-lo. Como me aliviar? Aí podemos imaginar o que significa, primeiro, o que significa a dona de casa é que ela mora lá e não trabalha. Então, ela falou que sou dona de casa e trabalha fora. Então, ela cuida da casa, mas também tem um emprego. E aí cuida do pai também, né? Ela? Hã? O pai mora com ela? Ela falou que cuida do pai com Parkinson. Sim. Deve morar, sim. Mas ela pode falar isso. Mas podemos imaginar, se nós decidimos, aí, se nos sentimos forçados pelas crenças de cuidar do pai, ou se queremos contribuir para ele ficar bem ou sem perigo. Isso também é muito importante, tomar essa decisão interna. O pai mora com ela. Aí, uma pergunta também seria, ela tem irmãos? E talvez ela pode pedir aos irmãos ajuda. Não? Que os irmãos ajudam, porque ela também importa ter clareza o que eu espero da minha vida e o que preciso para o meu bem-estar. E não só cuidar do outro. Aí ela pode dizer, sim, o pai pode talvez morar comigo ou eu vou morar em outro lugar e cuidar dela. Ela precisa realmente, em primeiro lugar, olhar para o próprio bem-estar. Nunca podemos delegar o bem-estar para outros. Ou nos deixar mandar de crenças da sociedade. Perfeito. Sim. E se o pai tem Parkinson, o que ele precisa? Talvez um apoio. Aí talvez possa contratar alguém que cuida de algumas coisas deles para eu ficar mais livre. Sim, ela fala que tem um irmão, mas esse irmão só ajuda financeiramente. Aí eu acho que é onde a Cornélia está falando, que é importante, né, ter clareza e talvez conversar, né, com esse irmão, de que forma, né, vocês podem, né, porque esse irmão ele só ajuda
financeiramente, bem, é bom, né? Mas Isso é uma contribuição, mas aí talvez importa contratar alguém que você, por exemplo, você faz coisas que te fazem sentir bem. sim, perfeito. É bom realmente olhar para isso assim, eu percebo muito nessas situações, né, quando nós temos uma pessoa que passa a ser dependente, né, ela passa a ser dependente e não há muitas escolhas. Aí, né, no caso, né, quando, por exemplo, eu tenho um pai, uma mãe, eu vejo muito a questão das doenças da idade, né, que é o Parkinson, que é o Alzheimer e etc, né? Obviamente, essa pessoa não tem como se cuidar sozinha, né? Então, ela vai precisar disso. Só que existe uma relação nossa com essa pessoa. Existe já algo que aconteceu, uma relação de uma vida, por exemplo, o pai ou a mãe, né? Estando conosco, existe uma série de coisas do passado, porque nem sempre eles estiveram nessas condições, né? Provavelmente eles estiveram em condições de força, e às vezes há problemas, há dificuldades que nós ainda não resolvemos. Muitas vezes aquele pai, né, ou aquela mãe que nós estamos ali ajudando, etc., ainda dentro de nós ainda existe às vezes mágoa, ainda existe julgamento, ainda existem raivas, e isso a gente não percebe. Nós estamos tão concentrados assim. O problema é que tem Parkinson, o problema é que eu tenho que cuidar, o problema é que eu estou assim, e não sei que dentro de mim eu estou fazendo o peso tá em ajudar alguém, né? E ter que fazer isso, que ao mesmo tempo eu tenho lá julgamentos e restrições e etc. E aí fica mais, o peso fica maior. Então, o que eu falo? Aí cabe muito uma reflexão, sabe? Um respirar, um entender, um perceber quais os julgamentos que nós temos, olhar para aquilo que a gente não quer olhar para os outros contextos que não são apenas o contexto de eu cuido, mas qual é o contexto que é de que forma eu me relaciono, de que forma eu sinto essa pessoa dentro de mim, qual é a nossa história. E talvez aí você olhando para isso e percebendo as reais questões que estão incomodando, você possa olhar para essa pessoa de uma outra forma. Como está o seu bem-estar interno? O que você quer da vida? O que te faz sentir bem? Isso importa muito. E podemos imagina você está na idade, seria o seu pai. Você queria ser cuidada de alguém que não quer, que se sente talvez obrigado? Ou você quer que a pessoa que cuida você, cuida do bem-estar em primeiro lugar e se apoia você naquilo que faz? Qual é a sua atitude? Importa muito. Ok, isso mesmo. Vamos para outra pergunta aqui, ó. Vamos lá. A Albed está falando, como se aliviar da culpa por sentir-se mal quando estou perto da mãe? Ela é muito negativa. Aí podemos imaginar o seguinte: a mãe muito negativa é fruto de contexto e tem problemas. Importa, por exemplo, realmente ver, quando vejo ela, não só ver ela, ver contextos dela e os problemas dela, para poder deixar com ela. Porque se eu julgo, eu julgo ela. E posso dizer, por exemplo, também, mas você fala mal de não sei que isto, ou isto, tudo certo, mas fala isso para outros. Porque isto que você faz me faz sentir mal.
e talvez sempre dou o exemplo. Imagina se eu fosse depressiva, deitada 24 horas. Aí vem os meus filhos e falam: mãe, levanta, faça isso, mãe, por favor, vamos fazer isto ou isso. Ou se eles falariam: estou muito feliz por mim, mas eu tenho problemas vendo você deitar e vou chegar menos. Por favor, respeita. O que me faria mudar o primeiro ou importa se funcionar pela natureza. Crianças não são cuidadores dos pais. Que animal cuida dos pais? Os pais cuidam de nós quando pequeno, para nós poder sobreviver. Mas quando os pais animais também fazem. E quando estamos na idade de fazer a vida, vamos fazer a vida. E não vamos devolver o que recebemos. Vamos ter um ato sexual, um relacionamento, entre aspas, e cuidar deles. Então, desse jeito, a vida continua. Não em devolver o que recebemos dos pais. Ok. A sua voz falhou aí um pouquinho, mas acho que deu para entender, né? Sim. Deu para a gente entender. Sim. E aqui tem até... Alberto tinha falado, ó, pensar no próprio bem-estar não é egoísmo? A gente já respondeu isso, né? Mas... Não é falado, colocar a crença em nós, sociedade, religiões. Podemos imaginar, se eu julgo agressão, sim? Não? Se eu sou vítima, o que vou atrair? Agressor. Sim. Sim? Vou atrair agressor. Tudo que não está bem em mim mesmo, atraio nos outros que estão na minha volta. À minha volta. Se cuido daquilo que me faz bem, do meu próprio bem-estar comigo e com a vida, estou aberto para os outros, sem atrair coisas, entre aspas, negativas nos outros. Verdade. E eu vejo assim, sabe? Nós vamos conviver com pessoas difíceis, pessoas que têm opiniões, né? Principalmente quando a gente está em conjunto, né? As pessoas não simplesmente por estarem juntas vão compartilhar dos mesmos pensamentos, dos mesmos valores, das mesmas regras, né? Cada um tem a sua regra. O grande desafio, né, quando nós queremos impor as nossas regras aos outros, né, ou quando convivemos com pessoas que querem impor as próprias regras a nós. E aí começam a haver as dificuldades. E vejo bem isso, né, quando você pode parar um pouco e pensar, né, o que tem nessa nossa relação, né? O que acontece que eu me sinto mal com isso? O que em mim faz com que eu não consiga olhar isso de outra forma? O que faz que eu esteja tão apegado a isso ou que eu esteja julgando de tal forma? Quando nós podemos olhar para isso, podemos perceber muitas vezes que estamos vivendo repetindo roteiros, né, de vida, assim, como uma peça de teatro em que sempre nós, né, vamos ter o vilão, sempre vamos ter, né, o mocinho, sempre vamos ter o salvador, e ficamos naquela dinâmica e muitas vezes você muda de lugar. Por exemplo, você está lá reclamando da sua mãe ou do seu pai, etc., convivendo com eles, aí vai e casa. E aí quando casa, volta a fazer a mesma coisa, reclamando e a mesma situação. Por quê? Porque nós, para todo lugar que nós formos, nós vamos levar nós mesmos. E cada lugar que a gente vai, a gente costuma
através dos automatismos, né, através das crenças, repetirmos as mesmas situações em lugares diferentes. Eu até me lembro, né, de alguma coisa, acho que é um livro ou algum tema que diz por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Então, por que coisas ruins acontecem na nossa vida quando nós não queremos essas coisas ruins? Na verdade, de alguma forma, nós estamos criando, né, esses espaços e talvez dar um passo atrás, olhar o próprio bem-estar, né? Fazer o que a Cornélia está falando, poxa, o que eu preciso para ter bem-estar? Por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou repetindo esses padrões? Né? O que faz eu continuar criando situações ou procurando pessoas e essas pessoas parecem que têm alguns padrões e eu me interesso por elas. Né? Parece que eu escolho pessoas que vão me incomodar, que vão repetir a mesma coisa, como se eu estivesse escolhendo os atores. Né? Para eu me sentir mal, preciso desse ator aqui e vou procurar alguém desse jeito. Não, imagina, você cresceu inconscientemente, não conectado com autovalor, não? Com muita crítica. Não? Você não é bom o suficiente. Aí temos esse padrão. E podemos imaginar que atraímos nas pessoas, na nossa volta, crítica. Desse jeito funciona ser humano. Sim. E é interessante, né, que tudo isso Sim. que a gente está falando tem a ver justamente com escolhas, né? De Sim. você, olhando para o seu bem-estar, poder fazer escolhas melhores, né? Quando você olha para o seu bem-estar, você não está sendo egoísta, você está pensando, né, como é que eu faço para fazer escolhas melhores, como é que eu faço para fazer escolhas que me façam sentir bem. Porque, gente, eu vou falar, a pior coisa que pode existir, eu acho que num relacionamento é você estar com uma pessoa que não se sente bem, sabe? Então, quando você procura o seu bem-estar, você está, inclusive, favorecendo quem está perto de você. Não é? Porque se você pensa, né? Poxa, eu não me sinto bem, estou o tempo lá com a cara amarrada, estou o tempo todo triste, estou o tempo todo reclamando, estou o tempo todo criticando, você é o problema. Você está sendo o seu próprio problema. E quando você cuida do seu bem-estar e começa a ser uma pessoa que aproveita os momentos bons, que está com as outras pessoas, quando aquilo é bom para você. Então, se você está com a sua mãe, procura qual momento bom eu tenho com a minha mãe. Sabe? Em que a gente tem um momento positivo, sabe? Será que é no momento que eu consigo estar perto dela e fazer um carinho, sabe? Ou que eu estou perto dela e sinto, né, a presença dela? Ou eu estou sempre na relação, naquele momento que ela critica, naquele momento que eu não me sinto bem, eu continuo ali alimentando aquilo, às vezes tentando discutir, tentando debater, tentando mudar ela. Não, você tem que mudar, você tem que fazer isso, e ao invés de, naquele momento que não é bom, eu me afasto, e naqueles momentos que é bom, eu me aproximo. E talvez isso vá ser uma solução, né? Sim, sim. E acho que é Fernanda, né, Basília, está falando, e quando a gente se vê autocobrando e cobrando excessivamente, e isso bloqueia a tomada de decisão. Claro, é a coisa. A dificuldade interna, pessoal, se supõe a essa tomada de decisão ou escolha. Sim. Não sempre, e aí tem esse modelo maravilhoso de tetralema de Matthias Varga von Capet. Não? Temos uma decisão, é isto ou isto. Isso aprendemos normalmente inconscientemente. Se saímos desse modelo e vemos isto ou isto, talvez possa fazer os dois em conjunto. Sim. Como falamos, não? Como falamos hoje, talvez possa um tempo trabalhar e já aprender e atender no novo. Sim? E outra coisa é qual é a minha questão pessoal ou a minha dificuldade pessoal que se submete a toda essa questão.
clarear isto e depois virar ativo, trago mudança. Sim, sim. Porque também se a gente não agir, não fizer nada, nada vai acontecer, né? Isso Não mesmo. adianta você ter um monte de boas Colocamos, intenções e não fazer nada. sim, e vemos, aí, não estou capaz de tomar decisão, estamos colocando algo bem à superfície que precisa ser resolvido mais baixo dentro de nós. Sim, Possibilidade. possibilidades, né? E se a gente está aí, como a Fernanda falou, a gente se cobra muito, né? A gente está se autocobrando, ou seja, a gente está se impondo, né? Cobranças, está se impondo que temos que fazer determinadas coisas, o que está... E aí para um pouco e pensa, né? O que eu estou me cobrando? E Sim, aí nessa cobrança que você está vendo, primeiro, pensa um pouco, o que é meu, né? O que eu estou me cobrando, porque eu aprendi a ser assim, eu sempre me sim, cobro em relação a isso, ou o que eu estou me cobrando, que na verdade não são coisas que eu estou me cobrando, mas tem a ver com outra consciência, tem a ver com as cobranças que eu ouvi lá dos meus pais, ou a cobrança que eu escuto na minha empresa, ou a cobrança que eu tenho na sociedade, ou a sim. cobrança que eu tenho dos meus amigos. Porque quando a gente fala se autocobrando excessivamente, às vezes nós estamos fora do nosso bem-estar. Se você está fazendo algo que é muito difícil, que você está tendo muitas dificuldades, se cobra e não consegue sair disso, isso está fazendo com que você não se sinta bem, então precisa olhar, né, o que faz eu agir dessa forma, o que faz eu seguir essas cobranças. Isso faz sentido para a minha vida? Eu acho que você falou, né, lá atrás, Cornélia, do propósito, né? Propósito na percepção de ser o sentido, né? E Sim. sentido, a gente tem duas, principalmente a palavra em si, né? Para nós, ela tem duas conotações, que sentido, né, qual a lógica que tem isso, né? Qual que é o que isso significa para mim, mas também tem uma coisa, sentido é direção, né? Então, para onde eu estou indo, né? Então, se você está se autocobrando, pensa, isso faz sentido? Está te levando aonde você quer chegar? Né? Isso tem lógica, isso aí tem algo importante para você? Ou você está fazendo isso apenas porque é um automatismo de se cobrar, é um automatismo, né, de fazer isso e quando cobra os outros, às vezes você está repetindo, ou seja, você está olhando nos outros aquilo que está em você. E aí você começa a cobrar os outros, querendo que as pessoas sejam da maneira que você acha que é certo, ou nem da maneira que você acha que é certo, mas da maneira que seus automatismos estão te obrigando a ser. E Pensa dentro nisso. podemos imaginar mais do que 97% das decisões que tomamos à base inconsciente, a partir dos nossos padrões. Importa realmente parar e nos observar o que queremos. Não? No exemplo da criança que cai na rua, vê isto e diz, ai, que dor, e sofre. Outro vê e diz, que direitos horrorosos. E o terceiro diz, a mais tanto, desse jeito se aprende na vida. Não? Inconscientemente captamos informações e julgamos. É uma decisão interna inconsciente que tomamos. Não, de novo, importa muito nos observar internamente em relação ao nosso bem-estar interno. Maravilhoso, maravilhoso. Olha só, estamos chegando nos 5 minutos finais, né? E eu tenho mais uma pergunta, acho que dá aqui da Jussara, né? E a Jussara está aqui com uma pergunta. Vamos lá. Eu sofria muito quando meu esposo não apoiava meus sonhos. Hoje reconheço que o sonho é meu e tenho que sonhar assim mesmo. E podemos imaginar, se esperamos que o outro faz o que
nós queremos, estamos perdidos. O outro é diferente. O outro tem outros desejos e outras necessidades. E importa muito ter clareza qual é o meu sonho, qual é a minha necessidade e qual é o sonho do meu marido e a necessidade dele. Porque ele é diferente, ninguém é como nós mesmos. E aí, tendo clareza o que eu quero e o que o outro quer, aí podemos, uma vez, fazer em conjunto o que eu quero e o outro vem junto, e numa outra vez fazer o que o outro quer e estar junto. Isso é a negociação e a construção em conjunto. Sim, essa construção, ela faz a gente entender um pouco, Cornélia, essa questão do equilíbrio, né? Dentro Sim. do relacionamento, né? Essa Sim. importante, né? Esse princípio do equilíbrio no relacionamento, onde eu, olhando para esse equilíbrio, eu percebo que se eu posso, né? Participar um pouco do sonho do outro, né? E fazer coisas que às vezes eu nem gostaria ou faria, mas faço, né? Porque estou ali numa questão de equilíbrio. E o outro também faz isso. E quando nós temos isso, né? Numa compensação, né? Numa possibilidade desse equilíbrio entre o dar, né? E o tomar ou receber, Sim. podemos fazer com que esse relacionamento fique bom. E se a gente, às vezes, dá um pouquinho a mais, né? Às vezes, né, nós recebemos e damos um pouquinho a mais, o outro também tem essa necessidade de depois dar um pouquinho a mais, crescemos, né? E Sim. aí crescemos como relacionamento, e um relacionamento, às vezes, pode ser cada dia melhor, né? Quando nós estamos nesse crescimento. Eu me lembro muito, né, das questões do Japão, né, do crescimento do Japão, né, que o crescimento se deu muito porque eles decidiram implementar 1% de mudança a cada dia, né? Então, vamos fazer 1% melhor aquilo que nós fizemos ontem, né? Todos os dias 1% melhor. E aí eu vou falar para você, você está disposto aí, né? Está disposta no seu relacionamento, por exemplo, ou no seu trabalho, ou aonde você estiver, a fazer cada dia somente 1% melhor? Né? Poxa, hoje eu fiz isso, amanhã eu faço 1% melhor. Então, se eu estou no meu relacionamento e a pessoa olha o meu sonho, né? E também está ali compartilhando comigo, como é que eu faço 1% melhor? E cada dia fazendo assim, né? Em um ano nós estamos lá 365%, né? Melhor, né? Sim. É muito importante isso, né? Cornélia, vamos para os nossos 2 minutos finais agora, tá? E acho que não tem mais perguntas por enquanto. Sim, não, tem ainda uma aqui, ó. A Leda está falando dicas pontuais sobre a procrastinação, né? Deixar de fazer procrastinação, fazer as coisas, deixar para fazer as coisas depois, deixar para fazer as coisas amanhã, não fazer a escolha hoje, sabe? Fazer a escolha no futuro, não tomar decisões. O que a gente faz quando está nessa dinâmica, né? A dinâmica é não faço as coisas que eu tenho que fazer e deixo tudo para depois. Podemos imaginar, normalmente também automatismo, e importa colocar com clareza o que me importa muito. E nesse o que me importa muito, ver qual é a minha motivação, qual é a minha capacidade e qual é a minha meta de pensamento. Porque se isto não é congruente, não vou fazer. Sim. Preciso saber com clareza, pensando, sentindo, agindo o que eu quero. E talvez pode também muito me observar se eu quero algo e não faço, me parar e me observar o que me movimenta nesse momento. É o meu automatismo ou o que estou querendo em vez disto? Ou qual é a minha dificuldade de verdade de não fazer o que
que tomei como meta, o que eu quero. Onde está lá dentro, repetindo, meu pensar, sentir, agir. Minha motivação, minha capacidade, meu querer. É isso, hein? Olha, coloca isso em prática, viu, Leda? Coloca em prática o que a Cornélia está falando, lembrando que todos nós somos milhares de possibilidades. Nós costumamos colocar rótulos em nós mesmos, tá? Eu sou preguiçoso, eu sou procrastinadora, eu sou assim, sou isso e aquilo. E, na verdade, né, nós somos milhares de possibilidades. Então, você pode ser assim, eu sou procrastinadora em quê? Sabe, em que contexto eu sou procrastinadora? Às vezes, você vai olhar que, por exemplo, você pode ser procrastinadora, às vezes, numa tarefa do trabalho, né? E você vai deixando aquilo para depois, ali, nesse contexto. E pode ser que quando tem que fazer uma viagem, né? Você quer viajar para um lugar lindo e maravilhoso, você não procrastina, você vai lá e já arruma tudo, já organiza, já faz tudo certinho. E nesse contexto, você não é procrastinadora. Então, a gente precisa olhar qual o contexto em que eu estou expressando essa procrastinação. Porque assim, a gente não se rotula, sabe? Não coloca um rótulo assim, olha, aqui na minha testa está escrito, eu sou procrastinadora. E aí entra na culpa, na cobrança, sabe? Numa série de coisas que não trazem bem-estar para você. Então, olha, em qual contexto eu sou procrastinadora, em qual contexto eu consigo levar a coisa adiante e consigo fazer aquilo que eu quero fazer. Tá? Então, a minha dica, né, fica aí para você, essa dica, observa qual contexto você é de um jeito e qual contexto você não é desse mesmo modelo. Tá? Sucesso para vocês aí. Obrigado, gente, pela presença de todos vocês hoje. Estamos muito felizes aqui, né? Eu e a Cornélia, né? Você vê o sorriso de felicidade dela, eu sei como é bom estar com vocês, né? Como nós ficamos felizes de estar aqui. Obrigado, obrigado, Cornélia. Sim, obrigada a você. E cada um que quer crescer pode colocar energia dentro. Superar as frustrações, sabendo com clareza que quero. Perfeito, perfeito. É isso aí. A Lori falou começar muitas coisas e não terminar todas, né? Acho que procura aí, Lori, em que contexto você consegue terminar. E olha para isso. Com certeza você já tem aí algum contexto você consegue fazer tudo. Eu sei que você deve ser mãe, né? Deve ter algumas outras coisas que você foi até o final. Tá? Obrigado, gente. Até amanhã, tá? Nós nos falamos de novo. Amanhã vou estar aqui com o juiz Rodrigo Brito para mais uma aula aí sobre decisões. Obrigado. Tchau, tchau.